Eu estava na cidade de Mirandópolis, ali, no interior de São Paulo. E aí eu fui num lugar onde se vende coxinhas. E até um rapaz famoso, que até foi no programa algum programa de televisão dali na época. Mas ele me disse uns dizeres sobre um plano de Satanás para destruição em massa, né? O qual ele se baseava no livro de Apocalipse, alguns fatos na internet, e até mesmo comentou alguma coisa sobre Illuminati. E dizendo que viria um extermínio em massa. Aí aquilo me intrigou. Eu confesso aos irmãos que eu fui para casa, e na minha casa, eu fui para o hotel, e lá no hotel fiquei pensando, e passei a noite pensando, de manhã continuei pensando. Conversei até com meu amigo de trabalho, que estava comigo lá, Luiz, motorista do caminhão, e a gente conversou um pouco mais. De repente eu me pego a falar do livro de Esther. Do nada, eu começo a conversar com ele do livro de Esther. Os fatos que ocorreram na vida de Esther. Como Esther foi usada pelo Senhor. Mas aí eu fui atentar um pouco mais na leitura. A gente vai atentar um pouco mais na leitura. O que Deus quer falar conosco, comigo. Amém? Então vocês conhecem que no começo do livro de Esther, no capítulo de número 1, o rei Assuero, vou só falar um pouco para vocês, não vou estar muito tempo. O rei Assuero, ele era rei sobre 126 províncias. Acho que é da Etiópia está aqui, da Etiópia à Índia. 126 províncias, e uma delas era Israel, que estava no meio do povo. Ok? Lembra da Babilônia? A Babilônia tira o povo de Israel e leva cativo até a Babilônia, e aí, com o tempo, é dividido o seu reino, e é dividido entre os medos e os persas, lembra? E o povo continua exilado, tá? Tá bom, vamos continuar. Então, Vasti, ela não obedeceu um decreto do rei. O rei queria apresentá-la na presença dela, do povo que estava ali festejando. Olha, foram 180 dias. Leia lá, capítulo número 1. Lê todo o capítulo, foram 180 dias de festa, que o rei fez contra 126 príncipes de cada província. Estava no reino de Suzã, junto com o rei num castelo. Né? E lá tinha taças de ouro, cada uma diferente de outra, para servir o povo. Olha como o reino era próspero. O reino do rei Assuero. E a fama da beleza de Vasti, ela era muito divulgada sobre o povo. E aí o rei quis que o povo contemplasse a sua presença, sendo que ela estava num outro lugar, fazendo também uma comemoração com as 126 líderes, mulheres e mais dos esposos que estavam ali. E o rei pediu para ela, e ela negou o chamado do rei. O rei ficou furioso. Ele ficou muito furioso e fez um decreto, ele afastava Vasti das suas obrigações como rainha e cedia o lugar a uma que seria nomeada pelo rei segundo a sua escolha. Ok? Agora chegou a vez de Esther. No capítulo 2 de Esther, no versículo de número 4, vamos ver o que aconteceu, porque tem muitos fatores aqui que me chamou a atenção. Para a minha vida como cristão, precisamos todos os dias nos posicionar como cristão. Amém? Eu vou te provar por quê. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti, como isso, concordou o rei, e assim o fez. Está ruim a minha voz aí? Está ruim? Foi melhor? É porque eu estou barbudo. Está tudo bem. Não deu tempo de fazer a barba. Cheguei cansado, fui dormir. Irmãos, me perdoem, ontem eu não vim no culto. Tá? A minha filha até falou, pai, vamos? O pai está cansado. Mas o bom saber que ela queria vir. Aí eu confesso para vocês que eu não
me senti bem. A irmã falou ali que domingo retrasado choveu, né? O pessoal estava falando na internet, nem sabe, né? Mas aqui somos um povo, gente, é um povo. Não é só imagem que são transmitidas, é um povo que está aqui. E um cuida do outro. E choveu aqui na semana passada, eu estava com a minha família. E todo mundo ficou preocupado, e meus filhos, não, pai, eu quero tomar chuva. Você quer tomar chuva? Então tome chuva. Vamos ser abençoados pela chuva. Fomos em casa, chegamos em casa. Todo mundo não ficou doente, ninguém. Mas gostaram de tomar chuva, que fazia muito tempo que não chovia, né? Seca, você vai para onde eu fui, para o Mato Grosso do Sul, gente, mas Deus está mandando a chuva lá. Deus tem o seu tempo, amém? Deus está no controle de tudo. Amém? Então, continuando, vamos lá. Versículo de número 5. Ora, na cidadela de Suzã, havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei e filho de Quis, que fora... Eu não sei se esse Quis é o mesmo que um profeta. Tem um que é um filho de Quis, né? Vocês lembram? Um profeta, na linhagem de um profeta que tem esse nome. É que fora transportado de Jerusalém com os exilhados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Ester, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, era jovem, bela e de boa aparência e formosa. Mordecai era primo de Ester, Radassa. Tá? Observação, minha filha tem o nome de Radassa por causa desse livro. A minha esposa ama essa história. Tá? Então, estranho, você viu Marcele Radassa? A minha esposa colocou porque ela ama essa história. Nomeou a minha filha, tá bom? Então, a Radassa estrela, né? Que Esther quer dizer estrela, né? Quer brilhar. Continuando. 8. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, a serem ajuntadas muitas moças da cidadela de Suzã, sob a vista de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apresentou a dar-lhe ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante o átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que se sucederia. Chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois que tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então, é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Essas mulheres, essas jovens foram recolhidas, e elas passavam quase um ano se embelezando, um tratamento de beleza, né? Quando chegar a sua vez, ela começava num processo de 6 meses. Elas ficavam ali até chegar, agora é sua vez. Vamos passar um processo de 1 ano, tá? E interessante que Ester teve graças ao Hegai, um dos eunucos que cuidavam ali, né? E as 7 mulheres que estavam com elas também, as 7 moças também, foram levadas a um lugar especial, por causa da Ester, né? E não sei porquê, mas Deus acho que tocou no coração de Mordecai, seu primo, para que ele não falasse a sua origem,
a sua descendência, a sua linhagem, o que ela era, de que família ela procedia. Deus tinha um plano ali. É um detalhe simples, mas Deus tinha um plano. E Mordecai foi usado por Deus. É interessante ver que esse Mordecai mais a sua prima tinham sido tirados da sua terra natal e colocados num lugar onde não queriam estar. Eles estavam lá por força do antigo rei babilônico. Mas aí o que está? Era a vontade do Senhor. Por mais que pareça que Deus não está no controle, isso não é verdade. Por mais que pareça, eu conversava com a minha esposa hoje de manhã, o que chamara a atenção no livro de Esther? A gente conversando. E aí, queridos? O propósito pelo qual Esther foi levantada. Cada um de nós temos uma direção de Deus. Cada um de nós temos um propósito estabelecido por nós mesmos. E achamos que estamos sem propósito na terra. Ou fazemos parte de uma igreja. Esther fazia parte de um povo, Mordecai também fazia parte de um povo que clamava pelo Deus Altíssimo, o qual deixou com que o povo fosse levado, exilado para Babilônia, porque o povo havia pecado. E havia uma profecia sobre o pecado daquele povo. O que ia acontecer? Eles seriam tirados dali para ser levados cativos. E quando chegou cativos lá, eles queriam voltar. E aí o Senhor usou o profeta para dizer, não, vocês vão ficar 72 anos exilados. Continuando. Eu parei, né? Açoeiro. Esther, tal, alimentos. Mordecai. 12. Chegando o prazo de ali, então vinha a jovem ao rei de ali. 14. À tarde entrava pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres, sobre a vista de Zaagás, eunuque do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, o 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, e o rei expôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando, pela segunda vez, se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther
não havia declarado ainda a sua linhagem, a seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. E aí, um pouquinho mais para baixo, Mordecai, ele depara com uma tentativa de matarem o rei. Dois servos se uniram para querer matar Assuero. E aí ele declara a Ester, e Ester fala com Assuero, dizendo no nome de Mordecai. Mordecai manda te avisar, entendeu? Que 2 servos, tal, querem... Deixa eu ver no finalzinho do capítulo, tá? O que eu quero ficar enfático é nesse capítulo que vamos entrar agora. Porque vai haver um decreto sobre o povo de Israel, que já estava exilado, que não tinha um lugar deles, estavam exilados em outros reinos, certo? Estavam espalhados em todos os reinos, tá? E acontece aí uma grande manifestação de Deus sobre a vida de Ester e sobre a vida de Mordecai, que se posicionou. Aí você vai ver que ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mesmo passando por tantas decepções na vida, tendo saído da sua casa, da sua terra, mas Deus tinha um livramento através de Israel na família de Mordecai e Ester. Deus tem um processo de libertação na sua vida. Você que está assistindo, você que está aqui. Mas, presbítero, eu não tenho visto realmente. Por que não nos temos visto mais? Segundo o que acontecer aqui, o decreto de morte. Vamos ler. Mordecai odiado por Ramá. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramá, filho de Ramidata, a Gagita, e o exaltou, e lhe pôs trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramá, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então o servo do rei, que estava à porta do rei, dissera a Mordecai: por que não transgride a ordem? Por que transgride as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo ele isso, dia após dia, não lhe dando ele ouvido, o fizeram saber a Ramá, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramá que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu de furor. Porém, teve com um pouco, nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Ramá destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. O que ele ia fazer? Ramá, movido de ódio, porque Mordecai não se dobrara a ele, não que ele não respeitava a sua autoridade, ele apenas não se inclinara a ele, porque ele aprendeu que a um único Deus eu me inclino, e só a ele me prostro. Então, perante homem nenhum, ele se inclinava, mas respeitava a autoridade que estava imposta sobre ele. Ok? Vamos lá. 7. No primeiro mês, em que o mês de Mizã, no ano 1/10 do reino de Assuero, se lançou por, isto é, sorte, perante Ramá, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramá ao rei Assuero: existe espalhado disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis dos povos que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo.
Se bem parece ao rei, decreta-se que se sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Ramá, filho de Hamidata, Agita, adversário dos judeus. Lhe disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Qual foi esse decreto? Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês. E segundo ordenou Ramá, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província do seu próprio modo de descrever, e cada povo da sua própria língua, em nome do rei Assuero, e escreveu com o anel do rei e selou. Enviaram-se as cartas para os intermédios dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruísse, matasse, aniquilasse de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti. E a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Ramá se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Aqui começa a história. Até então, os judeus estavam divididos, lembra? Separados por províncias. Trabalhavam, ou estavam trabalhando, casavam, ou se davam em casamento, festejavam, ou não. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém, vestido de pano e de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegavam a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Israel tornou-se um povo. Unidos na perseguição, Israel abriu os seus olhos. Os judeus se encontraram no mesmo propósito, porque havia um decreto sobre eles. E todos jejuavam, oravam e se lamentavam, e se vestiam de pano de saco e deitavam sobre cinzas, para mostrar, para se prostrar diante do Senhor. Israel lembrara que era um povo. Nos finais dos tempos, Deus, Ele deixa um livro chamado Revelação, através dos olhos de João, que vê e escreve o que vê. E João manda 7 cartas para 7 igrejas, 7 pastores da época, 7 líderes, castiçais. E cada uma dessa carta que é lida decorre sobre o que faz esta igreja. Quais são as suas funções e o que eles estão fazendo
o qual não está sendo agradável ao Senhor. Nós temos que unir como igreja. Nós temos que voltar a ser igreja. Ontem eu vi algo na internet, a respeito da minha igreja. Eu não acreditei. Falei, Deus, o que está acontecendo? Será que estamos tão dispersos assim com os nossos próprios desejos? Será que não sabemos que estamos debaixo de um decreto de morte? Será que eu não me coloco numa posição o qual me desperto para o Senhor de vez? E paro de ficar na linha do trem? O que eu vou achar na linha do trem? Se não é um trem grande que vem na minha direção. O que eu vou achar no mundo a não ser o pecado? O que eu vou achar? O que está em jogo a não ser na minha vida? Querido, eu não estou falando dessa vida natural, porque todos têm um processo natural de morte. Mas o que acontece depois dessa morte? Era isso que eu conversava comigo. Senhor, o que vai acontecer com essa morte em massa? Eu sei que vai haver uma morte em massa, eu não sei se todos, porque todo dia está morrendo em massa, gente. Mas para onde estão indo as suas almas? Para onde estão indo? Qual foi o final dessa pessoa? Qual tem sido o nosso final? Se acreditamos então na salvação, por que não estamos pregando? Por que então não estamos indo? Por que não estamos enchendo de pessoas a nossa igreja? Por que estamos apegados tanto com essa vida que é passageira, com medo de tudo? Não estou falando para você sair sem máscara, sem orientação, não. Estou falando para você viver Cristo. Viver Cristo na sua casa. Viver Cristo para os seus filhos. Quando você for ao visitar alguém que está enfermo, viver Cristo nele, dizer, querido, quer você morra ou não, saiba que Deus tem um plano de salvação para você. Mesmo que você não puder entrar lá, mas você pode orar e falar, Deus, envia anjos, envia pessoas que estão trabalhando, levante pregadores para falar para este povo que eles não estão sós. Porque todo mundo está assustado, porque nessa pandemia, nesse vírus, não se pode entrar na casa, não se pode entrar com uma pessoa no quarto, não se pode visitar, não pode nem enterrá-la, ela morre sozinha. Aparentemente, o povo de Israel estava sozinho, aparentemente Mordecai ficou prostrado na porta do rei, e não podia entrar, porque o decreto não permitia que o homem de pano de saco entrasse nos aposentos reais. E ele ficou à porta. E o rei não sabia que ele estava lá. Estava lá um líder, estava lá um príncipe na porta, vestido de pano de saco. Ele não quis saber. Ele estava bebendo com o seu adversário. Muitas vezes, pessoas não sabem o que está na sua porta batendo, mas está abraçado com o seu adversário. Mas a grande sacada é a oração. No livro de Esther, ela começa a tentar renegar o seu ministério. Você vai ver na frente, eu quero apreciar isso. Às vezes o pessoal começa a dormir, porque a leitura... E hoje está frio. E é feriado, né? Semana de feriado. Infelizmente, antigamente era diferente. Eu lembro de uma igreja que quando era feriado, ela fazia festividades. Desculpa. Quantos dias não vão ficar? 5 dias sem trabalho? Vamos para a igreja. Vamos jejuar. Vamos entrar com o irmão. Vamos lá ver o irmão que não vejo há muito tempo. O irmão, quanta saudade, oh glória. E todos louvavam ao Senhor. E era difícil? Era. Amém? Era difícil? Era. Que a perseguição tinha. Hoje parece que a gente anda abraçado. Será que eu vou para a igreja? E aí? Você entendeu? Deixa Mordecai na porta e entra com quem? Abraçado. Vai não. Não, vou não. E aí eu me lembro, quando eu estava ali, não fui, eu fiquei me lembrando, quantas vezes cansado, morando numa casinha humilde. Minha casa é do tamanho desse altar aqui. Banheiro desse tamanho, menor. Eu e minha esposa. Chovia lá fora mais que dentro. Quando eu subia para arrumar o telhado, quebrava 10. Mas eu estava feliz.
Igreja, estava na igreja. Estava na igreja. Madrugada, 3 horas da manhã, chovendo. Igreja. Não sei o que o Espírito Santo fazia com a gente, que naquele tempo era loucura. Era oração, busca de Deus, oração, busca de Deus, você ficava ali. Não saía da presença. Quando você pecava, você, Senhor, ia para o pastor, pastor. Hoje você peca, hein? Pega Santa Ceia. Não. Vai para casa. Aquele tempo, irmão, tinha irmão chorando. Tinha irmão, pastor, preciso conversar com o senhor ainda. Ainda tem tempo ainda antes de sair a ceia. Chegando, pastor, eu pequei. Remorso. O pessoal vivendo Cristo, vivendo a igreja, essa igreja. Eu não estou falando para você, meu irmão, para te mergulhar em mágoas. Não estou falando isso para você, estou falando para a gente despertar como cristão. Estamos esperando o quê? Que decreto estamos esperando? Estamos debaixo do decreto a vida toda. Que desespero, irmão, sabe? Eu tive um sonho terrível. Que eu não tinha chance de chegar na presença do Senhor. E eu tentando chegar. Eu vou morrer sem salvação. Que desespero. Eu falei, pô, que sonho é esse? Vou dormir do outro de novo. Eu falei, meu Jesus, que desespero é esse? Eu falei, pai, eu quero uma coisa na minha vida. Quero voltar. A igreja precisa despertar. Você que está aqui não precisa ver massa. Você precisa ser a pessoa que vai fazer as massas se envolverem. Mas não está vindo ninguém, mas eu vou lá. E quando eu bater palma, vai ser para adorar o Senhor. E quando eu louvar, vai ser para adorar. Quando eu subir aqui para adorar, Senhor, eu tenho um propósito quando eu abro a minha boca para louvar. É engrandecer o teu nome. É ver o teu mover sobre esse povo, sobre essa terra. Não quero saber se a igreja está vazia ou está cheia. Eu quero ver o seu mover. Porque o Senhor estabeleceu em mim ser um levita, um pregador, ou um limpador, ou o que for, porteiro da igreja. Porque precisam de todo mundo. E o Senhor separou você para isso, então faça para Ele com excelência. Lembrando que é Ele que te sustenta, quem te levanta, quem te coloca de pé. E não tema o que está acontecendo. Saiba de uma coisa, que já está previsto que nós vamos morrer. Não tem saída. Claro que ninguém morre de véspera. Né? Né? Mas ficar aprisionado pelo medo, que o povo foi aprisionado, levado cativo. Parece, foi levado cativo. Nós estamos sendo levado cativo. Servindo o Senhor aí timidamente, tímidos. Não vou para a igreja, não. O vírus está aí. E ele mata. Como se eu jogasse da ponte, eu não ia morrer. Se o carro vem e me bate, eu não ia morrer. Como se fosse só. Não estou aqui para estabelecer caos. Eu estou aqui para abrir os seus olhos, que você foi chamado para algo maior. Havia um decreto sobre Israel. Como todo dia, Satanás quer declarar decreto sobre o povo de Israel. Sabe que um dos planos de Satanás é tirar a Bíblia. É perseguir a igreja. Alguns vão ser arrebatados. E o que ficarem? Estão condenados. Oxe, onde está escrito? E a segunda vinda? E a igreja que vai se levantar no caos? Precisamos, irmão. Eu lembro da igreja que jejuava, orava e chorava. Eu lembro do povo que se rendia aos pés do Senhor. Eu sou daquele tempo. Não é muito tempo não, tá, querido? Tem tanto tempo de igreja assim, não. Só 20 anos. Não é tempo. Acho que é tempo? Não. Voltando ao assunto, quando tinha, os homens se encontravam na igreja. Feriado a gente não passava
no mundo. Agora tem tudo atrativo, né? Até de graça. A internet está aí. A gente não sabe usar, se enfurna nela, quando vai ver, você passou 2, 3 horas na internet. Ou tem pessoas que passam, sentar assim e ficam olhando para cima, 2, 3 horas. Dormindo. Do nada, deu um sono, falei, que sono é esse que só? Mas não consegue passar 10 minutos na presença do Senhor, buscando. Senhor, pequei. Senhor, Irmão, fazia tanto tempo que eu não dobrava o joelho na igreja para orar. Nossa, quando eu cheguei mais cedo, eu dobrei ali o joelho para orar. Falei assim, gente, quanto tempo faz? Amém? Aí o povo desperta. Quando vem a perseguição, o povo desperta. Aí o povo deixa de casar? Como que vai casar debaixo de um decreto desse? Como é que eu vou trabalhar com um decreto desse? Como é que eu vou viver com um decreto desse? Como é que eu vou alimentar o meu filho se ele vai com um decreto desse? Vou para os pés do Senhor. Vou para os pés dele. Porque ali eu tenho salvação. E aí, no capítulo de... Uma coisa que me chama a atenção é que tem a conversa entre Mordecai, que estava na porta do templo, na porta do rei, lembra? E Esther, através de Hatak, que é um eunuco. Vamos ver que eles conversaram? Então Esther chamou a Hatak, um dos eunucos do rei que este dera para servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo o seu motivo. Que era aquilo o seu motivo? Para que você está vestido de... Olha só, a rainha desligada. É o que acontece conosco às vezes, estamos desligados. Porque não chegou na nossa casa ainda. Estamos desligados. O que está acontecendo aí? Aí Mordecai, que estava vivendo aquilo, sabia, entregou para ela a carta. E tudo, até a quantia, qual Ramá prometera para os cofres do rei. Certo? Está aqui, ó. Saiu Hatak da praça da cidade para encontrar com Mordecai, à porta do rei. E Mordecai fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Como também a quantia certa de prata de que Ramá prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto, quer dizer, escrito, se publicaram em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Olha só, Esther. Tornou, pois, Hatak e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hatak e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que se chamado entrar no pátio interno, avista-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu lhe, neste 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. O que ela diz? Se eu suplicar na presença do rei, sem o rei me chamar, eu vou ser morta. Nenhum homem sequer pode entrar na presença de rei e se mostrar na presença dele sem que o tal permita ou chame. Então eu estou correndo risco de vida. Estou fora disso, Mordecai. Não quero me envolver com isso. É assim, né? Ei, igreja? Não quero me envolver com os assuntos da igreja. Só quero sentar no banquinho.
Não quero me envolver com isso ou aquilo. A limpeza, ou anunciar o evangelho, ou a equipe de dança. Né, igreja? Você é a igreja? É a igreja? É a igreja? Nossa, a igreja está show, fucking. É 1, 2 aqui que é a igreja, né? O resto é tudo espectador. Já estou aqui 3 anos, viu, pastor? Mas estou aqui só no espetáculo aqui, estou só assistindo. Estou gostando do show. Show? Que show? Que show? Está sentado aqui, irmão, está no mesmo barco. Você já sabe o bastante para você ser condenado. Você sabia disso? Desperta, igreja. Nós somos um povo aliado. Eu quero falar para o meu povo. Se você comprometeu fazer algo na casa do Senhor, e deu o teu nome, e falou que ia, e por causa da chuva não foi, cuidado. Estou falando com a minha casa. E eu estou falando comigo também. Vamos ser igreja. Eu lembro do tempo que eu ia para a igreja debaixo de chuva. O guarda-chuva quebrou. 3 horas da manhã, pós de calda, frio, ventando. Não sabia onde a chuva vinha. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Não sabia. O guarda-chuva fez, puf, voou. Eu olhei, eu estava a 100 metros de casa, não, eu estava a 200 metros de casa. Eu falei, volto para casa e não vou orar hoje. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou debaixo de chuva. Que se eu sei que Deus me chamou para orar às 3 horas da manhã, porque Ele quer que eu esteja lá orando, 3 horas da manhã, mesmo que eu não veja nada. Já contei essa história para vocês. Molhado, ensopado, frio, poço de caldo, você conhece o poço de caldo? No frio? Chovendo. Não, é chuva, foi chuva mesmo. Chuva. Fazia assim, ó. Falei, caramba, de onde vem a chuva? Para cima ou para baixo? Olhava para baixo, para cima, olhava para o lado, você... Gente, que chuva é essa? Estou no meio do furacão. E chuva, irmão. Chuva, chuva, chuva. Até chegar, quando eu abri a porta da igreja, acabou. Parou. Aí subi, ploc, ploc, ploc. Aí os caras da igreja em cima, ploc, ploc. Parecia que tinha o sapo da bota. Ploc, ploc, ploc. Abri a outra porta da igreja, entrei no templo do átrio, né? O átrio da igreja. Aí depois entrei no salão. Ploc, ploc, ploc. Não tem ninguém aqui, eu vou lá na frente. A fila está pequena hoje. A fila está curta, não tem ninguém. Só está eu. Você tem lá na frente. Aí me falaram assim, é bom quando você vem orar de madrugada, orar no altar. E parece que não, parece que dá um... Já fui orar em igreja, sabe? Você ora aqui embaixo, não estou endeusando nada, não. Estou falando o que aconteceu comigo. Comigo, Macário. Parece que uma coisa vem perturbar a sua oração. Parece que algo está ali, perturbando, você não consegue ficar em paz. Mas quando você coloca os pés no altar e dobra o teu joelho, é um negócio diferente. O negócio era diferente. Eu falei, Senhor, eu preciso do fogo do Espírito. Porque eu estou todo molhado, encharcado, mas estou aqui. Aí orei, irmão. Orei, o que clamava. Orei. Porque eu preciso esquentar. Foram 2 episódios na minha vida que eu usei a oração para me esquentar. E aí nesse episódio a roupa secou. A roupa secou. Ninguém sabia que eu estava orando. Fechei a porta do átrio, fechei a porta da igreja, desci, fui trabalhar. Você viu alguma coisa, presbítero? Nada, irmão. Mas uma coisa eu vi, minha roupa secou. A minha roupa secou. Pelo menos eu sei que, olha, se eu precisar de roupa seca, eu vou para o altar. E vou orar. Um outro episódio da minha vida, eu trabalhava num posto de gasolina, 2 rios, um aqui e outro aqui.
3 horas da manhã eu vi um frio, irmão, a gente não sabe de onde. Mas baixava muito a temperatura. E eu gelado. Hoje eu usava meia calça. Tudo por baixo, sabe? Colocava calça. Tudo. Ficava parecendo... Agora eu vou trabalhar. Hoje eu não passo frio. Hoje eu não passo frio. Passei frio. Falei, gente, cheguei em casa. Frio. Falei, gente, mas que frio é esse? Aí eu coloquei mais roupa. Aí fui. Frio de novo. Aí vem o frio e vem a garoa. Só aqui. De novo, a garoa. Falei, gente, eu vou ficar molhadinho. Todo molhado. O que eu faço agora? Aí eu lembrei. Fui orar. Aí comecei a orar que nem louco. Comecei a orar que nem louco. Eu andava assim, era um posto de gasolina e tinha um estacionamento. E começava a orar, orar, buscar. Eu acho que o povo falou assim, tem um louco aí embaixo aí, porque eu gritava. Tinha hora que eu subia no muro, e ficava andando no muro e orando. Deus, salva, Senhor. Amo suas mãos. Senhor. Sabe, tem que falar, né? Aí você já entra na unção, já fica. Né? E ninguém sabia que eu orava. Eu saí um pouquinho. Para nos comprometer mais. Às vezes, eu falei para minha esposa, mas por que Deus não nos tirou ramada jogada? Por que Deus não foi lá e não tirou? Já sabia? Porque precisa de alguém se levantar. Precisamos agir. Deus quer uma igreja que haja. Mas o Senhor não poderia? Poderia. E Ele pôde, através de Esther e Mordecai. Aí um jovem que trabalhava no posto de manhã, crente, desviado, voltou para os caminhos do Senhor. Naquele posto. Era um missionário. E aí, passado algum tempo, já ia terminar o meu contrato na empresa de segurança. Ele me chamou de canto. E falou assim, Deus tem me falado que você tem orado muito aqui. Eu como? Deus me falou que você tem orado neste lugar. Eu fiquei parado, irmão. Não tive resposta. Pois bem, o Senhor manda te dizer que Ele está abrindo uma porta de emprego para você. E, aliás, Ele já abriu. Eu acatei aquilo e fui para casa. Fui embora. Cheguei para minha esposa, falei o que tinha acontecido. Deus né? Coisa de louco, né, Lu? Né? Mas o rapaz sabia que eu estava orando, como é que ele sabia? Falei para minha esposa, você quer comer uma bolacha? Porque ela gostava sempre de comprar uma bolacha. Aí eu saí à porta da minha casa. E fui até um lugar que tinha as bolachas para comprar, mas não... Quando eu olho na rua, eu estou vendo um rapaz descendo de carro para cima e para baixo. E me deu um desejo... Por que Mordecai não falou para Esther? Por que não falar a tua linhagem? Do mesmo propósito que Deus me mostrou aquele homem e disse, converse com aquele homem. Eu fiquei impelido de conversar com ele, eu tinha que ajudá-lo. Moço, oi, tudo bem? O senhor está perdido, está precisando de ajuda? Rapaz, você pode me ajudar sim. Eu falei, pois não, estou aqui, pode falar. O que você precisa? Você está procurando a igreja? O que você está procurando? Não, rapaz, estou procurando um rapaz. Um rapaz? Quem é esse rapaz? É que ele está empregado, já faz uma semana. Empregado há uma semana? E o rapaz não foi para esse trabalho ainda? Não. E já está empregado? Oh, Deus, glória. Como é que ele chama? O nome dele é Macário Reinaldo Sorogenó. Como que é? É Macário Reinaldo Sorogenó. Moço, está falando com o próprio. Sou eu. Moço, eu te achei agora. Moço, vai com sua carteira em tal lugar assim, o cara está esperando
Você já está empregado, você já está trabalhando na empresa, tem uma semana de trabalho. Eu falei, Jesus, eu nunca vi uma coisa dessa. Esther se posiciona. Ela percebeu. Tornou-se, pois, Rataque a fazer saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Rataque e mandou dizer a Mordecai: todos os povos do reino, é isso, já li, né? Tá. E fizeram saber, 12, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondeste a Esther: não imagines que por estar na casa do rei, só tu escapará entre os judeus. Porque se todo te calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como estás, e que fosse elevada a rainha. Tem alguma tradução diferente da minha? Poderia. Não, né? Tá. Tem aí, pastora? Dá para ler? Todo te calares. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Sim. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Entendeu? Pegou aí a visão, como diz, né? Pegamos a visão, ligamos no 220. Deus estabeleceu um tempo para você se manifestar como Salvador. Quem que é o seu Salvador? Da sua casa? Seus vizinhos? Aqueles que se levantam contra você? Não é para você ficar de cabeça baixa. Não é esta a visão de Deus. Eu sei que a pressão é grande. Eu sei que você começa a olhar para o seu... alguns minutos atrás, algumas horas atrás, do que você falou, do que você tem pensado, do que você tem... Querido, o sangue de Cristo está aí. Você está vivo? Você está aqui na igreja? Você está aí nos ouvindo? O sangue de Cristo está aí. Arruma a tua casa. Arruma ela. Volta. Faz como filho pródigo, reconhecendo, caindo em si, voltou para a casa do pai. E lá pediu abrigo. E ele foi honrado por essa atitude. Foi restabelecido a família. A única vez que eu vejo na Bíblia uma pessoa que não deu valor e que foi restituído foi o irmão de Jacó. Porque ele conscientemente negou o que era de Deus para a sua vida. O que me serve da unção de primogênito se estou morrendo? Ele jogou fora. Ele disse com as suas palavras do que serviria a ele. Tipo, desmerecendo o poder de Deus. Tirando. Não ligando para a unção que estava sobre derramar sobre a sua vida. Dizendo para quem serve isso? Para nada. E aí ele foi tirado. E depois ele, com choro, queria de volta. E a Bíblia fala, mesmo com choro, não pôde ter de volta. Porque foi destituído. Porque ele zombou. Porque ele não reconheceu o poder de Deus sobre a sua vida. Ele não queria, por sua escolha, a presença de Deus na sua vida. Mesmo sabendo depois que ele se arrependera disso. Mas o que vale é o momento que ele fala e com tal que não se arrepende, ele se arrepende depois. Querido, há uma chance para nós. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e o sangue dele se renova.
A sua unção se renova todas as manhãs. Querido, mergulhe nesse sangue. Há um louvor que fala, que David Keelan fala, que águas profundas, sabe? Até o joelho, até o lombo. Ele fala o corpo inteiro. Mergulhe nas águas do Senhor. Você sabe que há um rio de águas. Há um rio de águas sobre a igreja, um rio de águas vivas. O Espírito Santo clama por mim e por você, porque Deus tem um controle de tudo, mesmo que pareça estar plantado caos. Mesmo que a terra se abra, querido, engula os homens. Mesmo que um desses homens sejam nós caindo nessa terra. Lembraremos da queda, o Senhor é comigo. Não temereis nenhuma sorte que vem sobre a minha carne, porque o Senhor é comigo. Amém? Você é escolhido. Eu sou escolhido. Porque Ele nos amou. É isso. Eu não tinha um talento. Que talento nós temos? A Bíblia mesmo fala que ninguém sabe adorar o Senhor. Nenhum homem sabe por si só adorar o Senhor. Ninguém por si só levanta de manhã e diz, ó bom Deus. Se não for envolvido pelo Espírito Santo. Se não for movido pela presença do Senhor, nenhum homem vai ao arrependimento por si só, porque o Espírito Santo, quando ele toma o homem, ele entra no homem, ele combate o que está dentro dele, o que está tirando da presença do Senhor, porque Deus tem um plano na sua vida, e ele começa a mostrar para você o que Satanás está fazendo para impedir você de estar na presença do Pai. E aí você, movido com esse poder do Espírito Santo, você reconhece a autoridade de Cristo na pregação e vai até os pés do Senhor. Eis-me aqui, eu me rendo. E quando você se rende, o mover do Espírito começa a tratar a sua vida, começa a transformar o seu interior. E começa a se chamar filho meu, é onde você fala, Abba, Pai, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Isso não é mecânico, isso é mover do Espírito, é você ter a sua consciência ligada na consciência de Deus, dizendo, Pai, meu Pai, e você nunca está desamparado, porque a Bíblia me fala que Jesus disse, sois bem escrito, que no mundo não estarei órfãos, não é a minha palavra que diz, é a palavra do Senhor. Vocês não estão órfãos, isso é real. Aparentemente parece, porque nós temos necessidade de tocar, temos necessidade de ver, e essa nossa necessidade nos prende. Mas quando cremos sem tocar, lembra que, bendito seja aqueles que creram em mim sem tocar, bendito aqueles que creram em mim sem me ver. Eu preciso... Não, querido, você precisa estar na presença do Senhor. Eu preciso do... Não, querido. Você precisa estar na presença do Senhor, a sua casa, a sua família, na presença do Senhor. E você atento para as tramas, o que o inimigo quer impedir a igreja de mover. A Bíblia diz isso quando o Espírito Santo está na igreja. Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Acrescentando. Ele ia trazendo. Aí Deus levantou um pastor, levantou um obreiro, aí Deus levanta os levitas para a edificação do povo de Deus. Porque vai ter um povo que precisa ouvir a boca desse pastor, que precisa adorar junto com esses levitas, que precisa ser orientado por causa do obreiro, que está atento a servir uma água, a dar uma Bíblia, a apertar a mão, a dizer bem-vindo à casa do meu Deus, bem-vindo à casa do Senhor. Todos trabalhando num só espírito, num só clamor. A igreja de Cristo Jesus, nós precisamos, nós como igreja de Cristo Jesus, nós, não é a igreja de Cristo Jesus, nós como igreja de Cristo Jesus, precisamos nos posicionar como igreja. Não é o irmão que está passando por uma situação
somos nós que estamos juntos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz.